e que estão iniciando essa jornada do curso de formação de professores. Desde já, sejam todos bem-vindos e hoje eu, Érico Soeiro, estarei dando procedimento na nossa aula de LDB, Lei de Diretrizes e Bases. É uma lei específica da educação, assim como o meio ambiente tem a sua lei, assim como a segurança pública possui a sua lei, a educação também possui uma base legal para que as escolas públicas e privadas, para que o Estado e a sociedade tenham respaldo em questões relativas à educação, como qual o dever do Estado, como a escola deve funcionar, que tipo de projeto ela pode ou não realizar. E a gente vai estar iniciando, tá, esse estudo agora da LDB a partir do artigo 8. Você que está chegando agora, não precisa se preocupar. Nós tivemos duas postagens de aulas dos outros artigos anteriores que estarão sendo enviados para vocês. Desde já, qualquer dúvida sobre a matéria, eu estou à disposição, onde vocês podem perguntar no próprio grupo de vocês de formação de professores, como também enviando mensagem para mim no privado. Então, bora lá, a nossa aula. Uma aula vai estar iniciando aí com um vídeo, uma apresentação, e logo em seguida desse vídeo estaremos entrando no conteúdo específico, tá bom? Forte abraço e uma boa aula. Você que está estudando comigo, acompanhando todos os estudos da LDB, seja bem-vindo. Lei de Diretrizes e Bases, né? Lei da Educação Brasileira, essa Lei 93/94 de 1996, que foi o ano ao qual ela foi criada, né? Ela foi sancionada para que a educação ela tivesse um norteador legal. Assim como nós temos a Constituição Brasileira Federal, na educação nós temos a LDB, a Lei 93/94/96. Para que serve a LDB? A LDB ela dá diretrizes sobre todos os aspectos na área da educação, como a escola deve funcionar, como os alunos devem se portar, professores, como o Estado deve se comportar, quais são os direitos e deveres em relação à educação. E a educação realmente é aquilo que transforma a vida de um povo. Você deve estar assistindo aí o vídeo, né, de pessoas ao redor do mundo que vivem em situação precária e que realmente precisam da educação como uma ferramenta de mudança. Só existe uma forma de reduzir a desigualdade social, é investindo nas pessoas, dando a ela uma formação integral, que você também vai estudar sobre o que é uma formação integral. A formação que visa formar a cidadania, o aspecto cognitivo, psicológico, né? Fortalecendo as emoções desse aluno, fortalecendo ele como cidadão, para que ele possa ter discernimento de quem ele é, o que ele faz nesse mundo e que ele tenha a sua autonomia de pensamento e que por meio do seu processo de educação ele possa entrar no mercado de trabalho, ele possa estar apto, preparado para o mundo do trabalho, principalmente nesse mundo que precisa dominar habilidades como idiomas, tecnologias. Tudo isso faz parte do processo de formação de um educando, de um aluno. E a LDB aborda esses aspectos. Então, vamos lá, vamos começar aí os nossos estudos. Seja bem-vindo você que está iniciando
essa jornada de professor no curso de formação de professores. E a gente vai estar agora dando início aos estudos da LDB, já no artigo 10. Esse vídeo ele já vai abordar a partir do artigo 10 em diante, tá? Os outros artigos foram aqui abordados e estará sendo enviado para você que entrou um pouquinho depois. Pode ficar tranquilo, tá? Que você não vai ficar para trás. Então, vamos para os nossos estudos da LDB. Nós temos aqui, do artigo 8 ao artigo 11, Educação Básica, né, fala sobre responsabilidades, tá, dos municípios, dos estados. De agora para frente nós estaremos falando, né, das atribuições do município, do estado e da União, tá ok? Então, gente, a pré-escola, ela é um dever do município, tá? A pré-escola. A pré-escola inicia-se no período de 4 anos de idade, tá ok? O ensino fundamental também é dever do município. É prioridade dos municípios em colaboração com o Estado. Agora, já o ensino médio é prioridade do Estado. Então, se você tem na sua cidade, tá, escolas do ensino médio, saiba que a administração dessa escola, manter essa escola funcionando, é dever do Estado, o ensino médio, tá? Existe uma obrigatoriedade que restringe-se ao ensino fundamental. A União deve prestar assistência técnica e financeira. Então, uma escola, por exemplo, de ensino fundamental, que vai do 6º, 7º, 8º e 9º ano, essa escola ela é um dever, quem deve manter ela funcionando é o município. Porém, a União, o governo federal, ele também deve enviar verbas para que dê uma assistência, um suporte financeiro para os municípios. E essas verbas, elas chegam, vocês já devem ter escutado falar do Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação, que essa verba é uma verba carimbada para a educação. Temos também no artigo 12, né, a questão que trata sobre gestão democrática. O que seria essa gestão democrática, né? A gestão democrática, ela tange na questão de elaborar uma proposta pedagógica, administrar o pessoal, recursos materiais e financeiros, cumprimento dos dias letivos e horas, velar pelo plano de trabalho do docente, o professor, né, como vai ser esse trabalho, quais dias que ele vai estar na unidade, qual o suporte que esse professor vai ter, livros, recursos didáticos, recursos técnicos, né, tudo que abrange a parte pedagógica do professor. Quais serão os meios de recuperação dos alunos com rendimento inferior? A gente sabe que tem aluno que, por algum motivo, ele falta muito, ou porque ele tem um déficit de atenção, ou porque ele tem uma base que não foi muito legal, não foi bem construída em uma escola, e aí ele passa para uma outra escola sem ter uma base. Então, é necessário que a escola, no seu programa pedagógico, ela tenha também, dê a esse aluno a oportunidade de recuperar esse conteúdo, gerando aprendizado e evoluindo nos ciclos da educação. Um outro ponto muito importante é a integração entre escola, família e sociedade, né? Algumas vozes dizem que a educação se aprende em casa, a educação se aprende na escola, mas o fato é que a educação formal é a educação escolar. A educação informal, o aluno aprende em casa, no seu cotidiano, participando de projetos e por aí vai.
mas essas modalidades de educação, elas se complementam, porque lá no artigo 1º da LDB, nós estudamos de quem é o dever, está bem claro de quem é o dever da educação. O dever da educação é do Estado e da família, ou seja, da escola e da família. E por isso deve haver essa integração, né? As reuniões de pais é uma forma de interagir com a sociedade, apresentação dos trabalhos, festas juninas, projetos envolvendo a família, a sociedade e a escola. Informação sobre o rendimento e frequência dos alunos também deve estar nesse projeto de gestão democrática. Tanto é que os pais devem ser alertados pela escola quando o aluno ele tem baixa frequência. E o conselho tutelar também será avisado, principalmente quando o aluno ele já tem 50% das faltas. Eu acho até que muito, que poderia se quando chegou a 25%, já é uma situação de emergência para se sinalizar, conselho tutelar, esse aluno ele já está com 25% de falta. O outro item é a participação na elaboração da proposta pedagógica e nos conselhos escolares, tá? Então, a proposta pedagógica, a proposta de ensino, as formas como será empregado esse ensino, tem que ser debatido amplamente entre os professores, orientadores, pedagogos, toda a equipe escolar, tá? Elaborar e cumprir o plano de trabalho. Não basta criar um plano de trabalho e não cumprir. Estabelecer estratégias de recuperação de rendimento, como nós falamos. Existem alunos que até ficam internados, e esse aluno ele tem todo o direito de, se possível for, ele dar continuidade ao processo de educação mesmo internado, tá? Existem alunos, como eu falei, que têm uma base fraca e precisam fazer um processo de recuperação paralela dentro do seu próprio bimestre. Existem escolas que trabalham com bimestre, a cada 2 meses muda de ciclo, né? Ou escolas que trabalham com trimestre, que a cada 3 meses as escolas mudam de ciclo. Estabelecer, cumprir os dias letivos e horas aula, isso é um grande desafio nos dias de hoje, principalmente com a grande quantidade de greves, né? Essas greves, a gente não está entrando no mérito da questão, mas a vida escolar do aluno fica afetada, porque depois as escolas retornam com pouco tempo para fazer essas aulas de reposição, né? Cumprir os dias letivos de hora-aula, principalmente no Brasil, é um grande desafio para o professor no diário que ele tem fechar a sua carga horária. Nós temos uma grande gama de feriados que caem na quinta-feira, na sexta-feira e acaba se prolongando, né? Colaborar com a articulação entre escola, família e sociedade. Então, dentro desse programa de gestão democrática, contempla estratégias dentro do calendário da escola, de festividade, apresentações artísticas e culturais. A escola ela deve ser aberta, né? Hoje o ensino não é mais tradicional, o ensino ele é com participação da família, da sociedade, convidando pessoas da sociedade, do bairro, para que estejam também inseridas nos processos pedagógicos e educacionais, claro, com a supervisão da escola, tá? Então, o artigo 12 e 13, ele trata da gestão democrática, tá? Gestão democrática. Os artigos 14 e 15, o artigo 14 está assim:
vai falar sobre a comunidade, e o artigo 15 vai falar sobre a autonomia. O artigo 14 está assim: o sistema de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica. O que é educação básica, gente? A educação básica, ela abrange desde a pré-escola, lá com 4 anos de idade, quando o aluno começa a sua jornada escolar, até os seus 17 anos, quando ele encerra o ciclo da educação básica com 17 anos. Então, a educação básica vai da pré-escola até o ensino médio. No primeiro item está assim: participação dos profissionais na elaboração do projeto pedagógico. Que profissionais são eles? Profissionais da educação, gente. Quando se fala profissional da educação, não é apenas o professor, é o pedagogo, é o orientador, ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas na educação, tá? Não é apenas o professor. No item 2 aqui, ele fala sobre uma questão também muito importante: participação da comunidade escolar em conselhos escolares ou equivalentes. É comum, né, a escola fomentar a participação dos pais, como eu falei, por meio das reuniões, por meio de escolas que possuem auditórios, né? Muitas palestras interativas falando sobre alcoolismo, tabagismo, falando sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. A escola ela pode aproveitar esse próprio auditório para dar essas ações preventivas e educativas e também para fomentar a participação dos pais naquilo que tange a administração escolar, né? Com as suas ideias, as suas opiniões, sobre a vida escolar do seu filho ali naquela escola. Gente, gestão escolar democrática envolve o que você precisa ter um mapa mental para gerar um bom entendimento, é que gestão democrática ela envolve as seguintes partes, né? A comunidade, a sociedade e a comunidade escolar, o profissional da educação, ele está envolvido diretamente, essas partes estão envolvidas diretamente na gestão democrática. Tá bom, gente? O artigo 16, ele já aborda a questão do ensino federal de ensino, né? O ensino federal de ensino, ele aborda instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, a União, né, o que compete ao governo federal são também as faculdades, instituições de nível superior, né, como a UF, a UFRJ, outras que existem em São Paulo, Minas Gerais, espalhadas por todo o nosso país. Então, são os órgãos federais, tá, que irão manter essas faculdades, essas universidades, né, como nós temos aqui, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. No caso, quando a faculdade ela for privada, particular, como nós temos Ferlagos, Veiga de Almeida, Unilagos e diversas outras, né, dentro do nosso país, essas faculdades, para funcionar, elas precisam da autorização do governo federal, elas precisam cumprir os requisitos, né? Ter plano pedagógico, ter equipe, autonomia financeira para que ela não quebre no decorrer do ano, né? E isso possa afetar o aluno. Ela precisa ter inspeção do bombeiro, alvará de funcionamento, ela precisa ter coordenadores, responsáveis técnicos, ou seja, ela precisa cumprir com todas as burocracias que o Estado
o que o governo federal exige para que ela possa estar funcionando. Tá? Nós temos o artigo 17, que fala do Distrito Federal, que compreende as instituições de ensino mantidas pelos estados e pelo Distrito Federal. As instituições de educação superior mantidas pelo município, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privadas, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal. Então, aqui aborda instituições, né? O que se compreende nesse artigo sobre as instituições de ensino mantidas pelos estados e pelo Distrito Federal. As instituições de educação superior, que são mantidas pelo município, e as instituições de ensino fundamental e médio citadas mantidas pela iniciativa privada. Tá? No caso, as instituições de ensino médio e fundamental privadas, elas devem estar submetidas às leis estaduais e do governo federal para que possa funcionar. Tá? Então, gente, nós iremos, aqui no artigo 18, os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental e médio de educação infantil mantidas pelo município. Então cabe ao município manter essas instituições, né? Ensino médio, fundamental, pré-escola. Lembrando que a creche não é dever, gente, do município, do estado, dar creche gratuita. A creche é de 0 a 3 anos de idade. Imagina uma criança já nascer e já ir no outro dia para a creche. O que é dever do estado, do município, é a partir dos 4 anos de idade, o início da pré-escola. Tá? As instituições de ensino fundamental e médio de educação infantil devem ser mantidas pelo município, embora, como eu falei, né, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, elas devem ser submetidas aos órgãos da educação para que possa funcionar. Deve ter quadra, deve ter uma sala, né, com uma abrangência para o número de alunos, uma área arejada e que cumpra todos os processos, né, de segurança também, além de ter que ter o seu projeto pedagógico. O ensino médio é dever do Estado, né, e o fundamental do município, recebendo também o suporte do Estado. Bom, então nesse momento a gente para por aqui, tá? Eu vou estar postando para vocês algumas atividades sobre esses temas que foram tratados aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, gente. Fiquem com Deus.